Boa noite a todos. Nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. O tópico é o sacrifício mais agradável a Deus. O capítulo é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar ou colocar suas opiniões, fique à vontade. Sacrifício mais agradável a Deus. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ele ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é do próprio ressentimento. Que antes de se apresentar a Ele, para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la preparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro, de todo mau pensamento. Materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito com isso não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai-vos vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Eu acho que fica claro todo o Evangelho de Jesus, principalmente nesse capítulo que ele coloca sobre a misericórdia. Ele ensina a perdoar para que Deus nos perdoe, reconciliar com os adversários e o sacrifício mais agradável a Deus. Muitas vezes a gente... É interessante a imagem que nós temos do Criador, e nós achamos que Deus é um Deus de cobrar benefícios. E Deus não cobra benefícios. Aquilo que Ele dá, Ele não cobra. Ele não cobra pelo ar que nós respiramos, Ele não cobra pelo ar que nós respiramos, Ele não cobra pelas oportunidades que nós temos. Então nós temos um costume milenar de achar que para Deus, para que nós venhamos receber alguma coisa de Deus, nós temos que dar algo em troca. Ou nós temos que fazer uma oferenda, ou nós temos que fazer um jejum, ou nós temos que fazer uma promessa, ou nós temos que fazer um sacrifício. E os sacrifícios muitas vezes eles eram feitos de início com crianças, com seres humanos, depois aí era feito com os animais. Então nós achamos que Deus é um Deus de trocas. É um Deus que cobra pelos benefícios que Ele nos oferece. E é um modo muito tacanho, muito pequeno, muito tímido a gente enxergar Deus dessa maneira. É a mesma coisa nós que temos filhos, cobrássemos o amor que nós damos. É claro que nós somos ainda imperfeitos e cobramos, né? Infelizmente nós cobramos. Mas quando você faz com um filho por amor,
você está fazendo por amor. Você faz porque você o ama. Você não está pedindo nada em troca, porque isso é o amor. E se nós que somos imperfeitos, de vez em quando, doamos, sem pedir nada em troca, doamos porque acreditamos nesse amor, vamos imaginar Deus que é perfeito. Deus que é perfeito. O que Ele vai exigir? Ele vai exigir que eu venda meu carro, que eu dê a minha casa, que eu dê dinheiro para receber os benefícios materiais, para eu receber as bênçãos? É claro que hoje não se faz mais sacrifícios, mas ainda nós temos uma tradição de sacrificar, muitas vezes, o nosso sustento da nossa família, para doar aos altares, aos templos. Será que nós precisamos disso? Será que é isso que Deus quer de nós? Será que é isso que Deus quer de nós? Deus quer que nós venhamos doar a nossa casa, todo o nosso dinheiro, vender o nosso carro, dar às religiões? É isso que Deus quer? É esse sacrifício que Deus nos pede? Com certeza não. Não é? Não é isso que Deus nos pede. Porque na verdade Deus não é um Deus do dinheiro, né? O que Deus vai fazer com o nosso dinheiro? Nada, né? Até porque o dinheiro, tudo que nós temos aqui é passageiro, é temporário, é para usufruto só dessa morada, dessa realidade, porque nós também não levamos nada. Nós levamos alguma coisa ao mundo espiritual? Não, nós não levamos nada, nem o nosso corpo, nada é nosso, e isso fica claro. A doutrina nos ensina isso fica muito claro para todos nós. Então o maior sacrifício que nós podemos fazer a Deus não é jejum, não é barganha, não é se isolar do mundo, não é entrar num estado meditativo, contemplativo. Não é isso que Deus quer. O que Jesus está nos ensinando aqui? Antes de você colocar a tua oferenda ao pé do altar, claro que vamos traduzir isso aos dias modernos, aos dias atuais da nossa existência. Quer dizer, antes da gente buscar a religião, né, ou buscar o passe, vamos falar da doutrina, o passe, o atendimento espiritual, a cirurgia, reconcilia com o teu irmão. Vai e reconcilia com o teu irmão. Esse é o sacrifício maior. Vai e resolve a pendência que você tem com ele. Porque antes da gente vir ao templo religioso e nos rotularmos de cristãos ou de espíritas, antes de sermos espíritas, temos que ser cristãos, e para sermos cristãos, nós devemos reconciliar com os nossos irmãos. Nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós devemos pedir perdão para aquelas pessoas no qual nós agredimos, nós ofendemos. Isso que Jesus estava ensinando é a religião cósmica. Essa é a religião cósmica, não é? É a religião cósmica. Porque o bem que você vai fazer, o bem que você faz em você, em nós nos tornamos um templo vivo do Criador. Essa é a maior religião que nós podemos vivenciar. Não é a religião espírita, não é a religião católica, não é a religião protestante, não é a religião budista, mas é aquilo de bom que você faz a você e aos outros. Esse é o grande sacrifício. É isso que Jesus queria nos mostrar, e principalmente combater na época as falsas crenças, as práticas exteriores vividas pelo judaísmo. Porque a gente tem uma mania, né, nós temos uma força dentro de nós de justificar, buscar um mecanismo na nossa mente para justificar os nossos erros. E como nós fazemos isso? Com sacrifícios. Com sacrifícios. Eu vou fazer
fazer 10 Ave Marias, eu vou ceder uma vela de anjo para o meu guarda, para o meu anjo guardião, eu vou fazer uma promessa. É igual a gente pegar agora, acaba o carnaval, e aí as pessoas ficam 40 dias sem beber. Mas por que faz isso? É como se é para se justificar de todos os abusos que teve consigo próprio, como se esses 40 dias fosse sanar a consciência, fosse sanar os comprometimentos naqueles 4, 5 dias de carnaval. Aí as pessoas não comem carne, aí as pessoas não bebem, aí as pessoas procuram ter uma vida regrada. Mas esse sacrifício vale de alguma coisa? Esse sacrifício não vale de nada. Esse sacrifício, ele não é agradável aos olhos de Deus, porque ele não tem valor, ele não tem sentido, ele não tem profundidade, ele não tem base, ele não mexeu conosco na questão de mudarmos a nossa essência. Então não adianta fazer uma troca. O universo, ele não funciona como troca, porque Deus dá abundantemente. Os bons espíritos fazem também abundantemente, não como troca, porque eles precisam receber. Eu preciso ser grato, porque eles não fazem em troca de reconhecimento, de aplauso ou de gratidão, fazem em favor do benefício do amor. É como Deus também faz conosco, e assim também os mensageiros, os missionários de luz. Então não adianta a gente ficar fazendo sacrifício ao pé do altar, não adianta eu ter uma religião e vir naquela religião achando que, eu estar presente ali, fazer parte daquela religião, ela é o suficiente. Quer dizer, eu já estou quites com Deus, já está tudo certo na minha vida, porque eu tenho uma religião. Não é isso que Jesus quis ensinar, porque Ele ensinou um sentido de religiosidade muito mais intenso, muito mais profundo. Ele ensinou a religião cósmica, a religião universal, a religião no qual reina todo o universo. É essa religião que ele estava falando, a religião do amor, a religião do bem. Porque não adianta nada nós estamos aqui de corpo presente, mas se não estivermos aqui de alma aberta, de coração aberto, para meditarmos qual é o maior sacrifício, o que eu preciso renunciar. Porque nós devemos sacrificar, sabe o que? O nosso egoísmo, o nosso orgulho. Isso tem que ser sacrificado. A nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa arrogância. Isso tem que ser sacrificado. A nossa inveja, o nosso ciúmes, o nosso apego, o nosso vitimismo. Isso tem que ser sacrificado. Tem que haver uma renúncia sincera da nossa parte. Nós devemos renunciar esses sentimentos que nos atravancam, esses sentimentos que nos enganam, que nos iludem, que não nos deixam realmente observar quem somos, quem realmente nós somos, o que nós buscamos, qual é o sacrifício, porque no final das contas é eu e o Criador, não é com ninguém. No tribunal da minha consciência, sou eu com Deus, não é com mais ninguém. Então o objetivo da religião é fazer com que o homem se torne melhor, que o homem se transforme, que o homem melhore. Porque não adianta ele ter uma religião e não saber perdoar o irmão dele, e não saber reconciliar com aqueles no qual se tem uma adversidade. Não adianta ter uma religião e você vive duelando, você vive desejando o mal das pessoas, você vive julgando as pessoas com o vício da maledicência. Então isso não é essa religião. Então a religião, ela não está tendo o sentido no qual precisa se ter em nossas vidas. O sentido que Jesus fala de religião, ele fala de educação. Ele está educando as nossas almas. Ele está nos ensinando a nos conhecermos melhor,
a sairmos das práticas exteriores, as práticas externas, as barganhas, as trocas. Ele está nos ensinando. E é como nós devemos fazer isso conosco e automaticamente fazer com os nossos filhos. Porque muitas vezes aquilo que nós damos também aos nossos filhos, nós cobramos. Nós cobramos. Nós jogamos na cara depois. Então nós estamos ensinando a eles também a barganha, a troca. Na verdade, tudo que nós tivermos que fazer, nós temos que fazer do nosso coração, da nossa alma, daquilo que no qual nós acreditamos. Então não adianta eu ter uma religião como um pano de fundo da minha vida, da minha existência, se eu não me tornar melhor. Aqui eu apresento um personagem, lá fora eu sou outro. Não resolve nada. Não resolve nada. Aqui me passo por humilde, né? por um falso humilde. Lá fora eu sou extremamente orgulhoso. E cobro dos outros os benefícios que no qual doei. Jogo na cara. E quando perdoo, o meu perdão está recheado de uma arrogância, dizendo: olha como eu sou bom, olha como eu sou justo. Porque também o ato de perdoar, ele vem por caridade, né? Ele vem com uma forma mansa, suave. Ele não é soberbo, ele não é arrogante, como Paulo diz do próprio amor. O amor não é arrogante, o amor não é soberbo. O amor compreende, o amor tolera, o amor liberta, o amor absolve, o amor é manso, é humilde. Então é isso que o Mestre veio para nos ensinar. Que o sacrifício mais agradável a Deus, na verdade, é de estarmos de bem para com todas as pessoas. Porque aí entra naqueles 2 mandamentos, quando Jesus falava: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí a gente pergunta: como é que você pode amar a Deus? Você diz que ama a Deus, se você não ama o seu semelhante, se você o exclui. É contraditório. As religiões que são exclusivistas e que apregoam o método salvacionista, por frequentar aquele tipo de religião, é contraditório. Completamente contraditório. Extremamente contraditório. Como é que eu digo que amo a Deus, né? Mas se não quer, eu julgo meu irmão, eu condeno meu irmão? E a grande dificuldade que nós temos, na verdade, é ter aprisionado todos os ensinamentos do Cristo dentro do templo religioso. Nós deveríamos ter colocado todos esses ensinamentos no templo do nosso coração. Porque quando Jesus falava, Ele falava para o templo das nossas almas. Porque cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, é um templo do Criador. Todos nós que nos encontramos aqui somos um templo. Mas infelizmente nós aprisionamos todos esses ensinamentos educativos, que no qual nos faz nos aprofundar nas nossas almas, e nos aprisionamos somente no templo de pedra. E aí fica difícil de entender Jesus. Fica difícil de libertar, né, o ensinamento dele das religiões, né? Libertar das religiões no sentido mais profundo de falar para o templo do coração. E aí ele coloca assim no final que o cristão não oferece dádivas materiais, ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito com isso não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada, entrando no templo do Senhor. Deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade. Quer dizer, o que ele quer dizer? O que ele fala para nós, né? A verdade, através da doutrina, até mesmo através do cristianismo,
através dos ensinamentos do Cristo, Jesus falava para os nossos corações. Então, o sacrifício que Jesus falava era o sacrifício da purificação, da nossa transformação, da nossa mudança, da nossa busca de sermos melhores. Porque automaticamente, quando nós somos melhores, nós fazemos do altar da nossa mente, do altar do nosso coração, um templo do Senhor, um templo vivo do Senhor. E aí, quando eu me apresento da maneira como eu sou, com a minha transformação, com a minha mudança, na verdade eu passo a ser um templo vivo para outras pessoas. A minha mudança, a minha transformação passa a ser um templo vivo também para outras pessoas. É isso que Jesus ensinava aos seus apóstolos: a modificação, a transformação, que cada um pudesse se conhecer, que cada um pudesse dar o melhor de si, que cada um pudesse acender a sua própria luz, pudesse buscar a sua purificação e criar a sintonia com Deus. Na verdade, aonde estivessem os apóstolos, ali estaria o Criador, né? É por isso que Jesus nunca ficou preso. Todos os seus ensinamentos, se a gente pegar no Novo Testamento, a gente nunca vai ver o Cristo falando. Raríssimas vezes que o Cristo falou em templo religioso, não é? Não é interessante isso? Foi pouquíssimas vezes que Jesus falava dentro do templo. Se eu não estiver errado, eu acho que tem 2 ou 3 passagens só. Se eu não me engano, 2 ou 3 passagens que ele fez a sua pregação dentro de um templo religioso. Por quê? Porque Jesus queria mostrar isso. Jesus queria nos ensinar isso, o verdadeiro sentido de religião. Ele queria, na verdade, buscar a religião do amor, aonde nós pudéssemos, através da nossa modificação, da nossa transformação íntima, sermos esse altar de Deus, fazer um sacrifício maior, que é a renúncia. É isso que Jesus falava: renuncie a si mesmo, renuncie o seu ego, renuncie o seu orgulho. Muitas vezes renuncie os seus sonhos, os seus desejos, em favor daqueles que sofrem. Em favor daqueles que sofrem. Porque onde tiver 2 ou mais pessoas em seu nome, o que o Cristo falou, Ele estaria conosco. Cristo estaria conosco, Deus está conosco. Então a religião é isso, o templo é esse é o maior sacrifício a Deus. É o sacrifício que a gente possa levar a esperança, que a gente possa levar o conforto, que nós possamos secar as lágrimas, que nós possamos deixar a nossa dor nos nossos bolsos e aliviar as dores alheias. É isso, esse é o sacrifício maior, aonde nós devemos deixar muitas vezes as nossas lamentações, as nossas dificuldades, para poder ouvir a dos outros. Às vezes as pessoas me questionam assim: mas eu não estou bem para trabalhar, eu estou doente, eu estou com febre, eu estou com gripe. Eu digo o seguinte, que o sacrifício maior é esse, é de você vir trabalhar dessa maneira, é de você se colocar como instrumento. Não é quando você está bom, quando você é saudável, é quando você está ruim, é quando você passa por dificuldades, por problemas financeiros, é quando você está passando por uma doença, é quando você está passando por um problema emocional. Esse é o sacrifício maior a Deus. Esse é o seu testemunho. E Jesus nos ensinou isso, porque no momento de dor, no momento de dificuldade, o que ele fez? Ele não procurou reerguer todo mundo? Será que Jesus disse: agora não, agora eu vou passar por um momento de dificuldade, me esqueçam? Mas foi um momento no qual todos mais precisavam deles. E isso também conosco, esse é o sacrifício maior. É o sacrifício que a gente possa colocar o nosso tempo, o tempo da nossa existência, em favor daqueles que precisam. Então, esse é o sacrifício: você chegar aqui com problemas, com dificuldades, e poder atender as pessoas, e poder ouvir os problemas das pessoas, e aprender a sorrir.
Esse é o grande exercício do amor, de você deixar a sua dor de lado, de você deixar a sua tristeza, o seu sofrimento, e de você poder atender. Porque assim, olha, agora eu não vou atender porque eu estou com gripe, agora eu não vou atender porque eu estou passando por um problema financeiro, agora eu não vou atender porque eu estou com um problema emocional. Então, quer dizer, a hora que a espiritualidade precisa, no momento que nós temos que testemunhar a nossa coragem, que é o momento, que nós vamos realmente fecundar esse amor, fecundar esse exercício, porque o que não nos mata nos fortalece, aquilo que não nos destrói cria em nós o grande antídoto para as nossas almas, a grande prevenção. É aquilo que nos dá fortaleza, porque quando Paulo falava, é no momento da fragilidade que eu me torno forte. O que ele queria dizer? Que no momento de dor dele é onde ele mais trabalhava, é onde ele mais doava. E é incrível, é assim que funciona. Nos momentos mais difíceis da vida, posso dizer isso particularmente, é o que mais me exige trabalho. E dou graças a Deus, porque eu consegui entender isso. Eu consegui entender esse mecanismo. Porque quando você doa, quando você tem um trabalho voluntariado, você sai daqui melhor. Você sai daqui melhor. Porque você venceu a si próprio. Você venceu suas dores, você venceu suas mazelas, às vezes até com problemas dentro de casa. Problemas dentro de casa. E conseguiu vencer a si, e conseguiu buscar uma solução. Porque eu digo que tempestade vem, a tempestade vem para os justos e para os injustos, como o sol vem para os justos e também para os injustos. Quando vem as tempestades, nós temos que saber de qual maneira e como enfrentar essas tempestades. Se eu me aprisiono na minha casa mental, na minha zona de conforto, eu realmente não vou aprender com as tempestades da vida. Nós só aprendemos quando nós saímos da nossa zona de conforto. Nós só aprendemos quando nós buscamos, quando nós corremos atrás. E é isso que nos dá realmente toda a força necessária para que nós possamos suportar as intempéries da vida. Esse é o sacrifício maior a Deus. Eu gosto de dizer essa frase do Chico, que o Chico fala, Jesus não pede que subamos ao pico do Everest. Jesus pede apenas que aprendamos a amar uns aos outros. A amar. Então, se no momento de dor, no momento de sacrifício, eu não estiver apto a amar aos outros e também a me amar, realmente a nossa tempestade particular, ela vai ser extremamente dolorosa. Ela não vai ser fácil. Porque o que nos dá o suporte, o que nos dá realmente o ânimo, é essa ligação com Deus. E aí eu não estou falando de religião, estou falando de comprometimento com a consciência, estou falando de responsabilidade de cada um perante a própria consciência. A própria consciência. Porque a gente consegue trabalhar doente, não é? Porque a gente precisa ganhar o pão material, e a gente muitas vezes consegue trabalhar doente. Por que não trabalhar no momento difícil do trabalho voluntariado? Dizer assim, hoje eu não vou, hoje eu não estou bem. Eu digo para vocês que eu não posso me dar o luxo de fazer isso. Primeiro porque o meu remédio se encontra aqui. O meu remédio ele se encontra aqui. E não estou falando de uma forma fanática, obsessiva. Estou falando por mim. Estou falando de uma forma lógica. Em primeiro lugar, o meu remédio se encontra aqui. Em segundo lugar, se eu resolver não vir,
eu sei que eu vou tomar uma outra bronca. Porque o próprio Benedito vai dizer, olha, nós precisamos trabalhar. Nós temos que trabalhar. É através do trabalho que a gente se educa, é através do trabalho que a gente aprende, é através do trabalho que a gente conquista, é através do trabalho que a gente se ajuda, é através do trabalho que a gente encontra o remédio para as nossas almas. O trabalho é ainda a melhor terapia, a caridade ainda é o melhor remédio para as nossas aflições. E realmente, porque quando você não vem, você perde, você vai perder a vontade. A gente mesmo vai perder a vontade. E é difícil recuperar essa vontade depois. É difícil recuperar essa ligação conosco, né? Essa educação, essa transformação, esse autoconhecimento, essa busca. Da mesma maneira que a gente busca no campo profissional, ser um bom profissional, faça chuva ou faça sol, rindo ou chorando, estarei ali para ganhar o meu pão material, nós deveríamos fazer isso então 1000 vezes na questão espiritual. E aí eu não estou falando no sentido religioso, que eu preciso ser adepto, ao contrário, é uma forma inteligente, porque eu estou trabalhando o meu eu. O meu eu. Até porque o indivíduo que só busca suas realizações no campo profissional, chega um momento na vida dele que ele abre um grande vazio na alma, abre uma grande lacuna, porque ele não teve tempo para ele. E aí o tempo para ele, eu não estou falando que só se encontra na religião, se encontra também de outras formas e de outras maneiras. Alguém quer colocar alguma coisa ou perguntar? Alguém colocar alguma coisa? Que é assim. Na verdade, a gente sente isso na alma, Silvio. Esse preparo que você está perguntando, ele se torna um dever muito íntimo. A gente sente como um dever íntimo, uma obrigação conosco e com Deus. E é independente da religião, seja na doutrina espírita, no catolicismo, no protestantismo, não importa. A gente sente esse dever. A gente sente que, na verdade, o nosso porto seguro se encontra no trabalho no qual nós realizamos no bem. É onde nós comungamos, é onde nós conseguimos buscar o respaldo. Agora, isso está muito ligado, claro, a um amadurecimento de consciência, isso vai sendo amadurecido, a gente vai compreendendo isso. Eu digo que é como um exercício. Você começa os primeiros exercícios físicos, passa a ter dor, você passa a ser um desprazer, você tem que fazer um regime, você tem que mudar a alimentação, mas depois, com o tempo, você passa a sentir prazer naquilo, você passa a sentir um bem-estar. É a mesma questão do campo espiritual. A gente chega na religião, a maioria de nós, com dor, com problemas, com dificuldades, com transtornos, com doenças. Aí o que ocorre dentro da religião? Através da fé que você disse, a gente acha o alívio, a gente acha a cura,
Porque nós estamos abertos a isso. Então você passa a receber. Aí você passa a alimentar a sua alma. E aquilo te faz bem. A partir do momento que você vai se envolvendo, né, como um terreno, é a parábola do semeador, que aí entra na questão da consciência, né? Cada estágio representa uma evolução de consciência. A partir do momento que você vai amadurecendo, você vai amadurecendo a tua consciência, os teus pensamentos, os teus sentimentos, nós vamos buscando essa porta estreita cada vez mais. E aí a gente vai vendo, através da fé, algo muito palpável. É algo muito palpável, que é esse reino celestial, que é esse reino de Deus em nós. Porque não é só um compromisso com Deus, é um compromisso com a minha consciência. É um compromisso comigo, é o meu alimento da minha alma. Porque a partir do momento que se a gente deixar, o que ocorre? Nós não adoecemos? Adoecemos, não é isso? Nós adoecemos. Então não é por uma questão de religião, é por uma questão de ligação com Deus, porque a religião é um relicário, é você se religar com Deus. Na verdade, ela dá esse sentido. É você buscar essa ligação com Deus, e alimentar, estreitar essa ligação, para você conhecer as leis divinas, para você despertar as leis morais em você, para você combater o mal, para a gente poder combater o mal, né? Eu não digo o mal do lado de fora, o mal nosso, né? O mal simbolizado aí nos nossos vícios, nas nossas paixões, nos nossos sentimentos, como infelizes, como orgulho, egoísmo, a mesquinhez. É uma forma de você dominar esse mal. Na verdade, despertar essa sensibilidade, essa religiosidade, é você dominar esse mal, né? Então isso é uma questão de consciência, de amadurecimento, é um despertar, é uma busca, que claro, né, que nem todos nós que estamos aqui estamos no mesmo patamar, entenda, nem melhor nem pior, mas cada um tem sua busca, cada um aqui deve ter a sua busca. Eu não posso dizer que o sentido para mim de religião, ela é para mim, por isso que eu não posso cobrar de ninguém, por isso que eu nunca cobrei de ninguém. Olha fulano, você tem que ir lá, olha ciclano, você precisa. Ao contrário, quando as pessoas me viam, elas vinham se justificar, mas eu nunca cobrei ninguém. Eu tenho que me cobrar, aos outros eu dou o direito de ser como eles são, como dizia o Chico, mas a mim não. Eu não posso me dar o direito de ser como os outros são, de forma alguma. Uma vez que eu conheço a verdade, uma vez que eu conheço o caminho, e a partir do momento que eu conheço esse caminho, essa verdade, e isso me libertou, é o caminho que eu tenho que continuar trilhando. Libertou a minha consciência, me libertou dessas emoções, claro, pelo meu esforço, pela minha dedicação, pela minha fé. Não é a fé pela fé, mas é a fé com obras, a fé com caridade, com amor. É óbvio. Quem que é o maior beneficiado? É você, somos nós. Por isso a gente não pode exigir de ninguém, por isso que nós não podemos julgar a ninguém. Nós temos que ensinar as pessoas a se comprometerem consigo mesma. Não é com o espiritismo, eu digo que não é com a doutrina, não é com mensageiros de luz, não é com a casa, mas é consigo próprio. Se não se encontraram aqui, que busquem outra religião, outro tempo, mas que se comprometam com a consciência, que entendam o que é essa verdade, o que é ser esse templo vivo, para dizer um dia, como Paulo falou, né? Não sou mais eu que falo, mas é o Cristo que fala em mim, que vive em mim. Ele quis dizer o seguinte, que ele é um templo do Cristo, ele foi um templo de Jesus, ele estava aberto a Jesus, para viver a lei do amor. É a consciência, é a nossa consciência. E o que a gente tem que fazer é ajudar a cada um a despertar a sua própria consciência, e que cada um fique à mercê das suas obras, cada um perante as suas obras. Quem vai ter que responder é o próprio indivíduo. Quantas pessoas chegam para mim, eu posso, às vezes fico um tempo fora, voltam, eu posso trabalhar? Eu falei, claro, a casa é sua, né?
como se eu fosse impedir de maneira alguma. Ou ficam acanhados, né? Com medo, com receio, porque ficaram afastados. De maneira alguma. Podem trabalhar, devem trabalhar, tem que se colocar a serviço. A gente tem que recomeçar sempre. Sempre. Mas nós precisamos alimentar as nossas almas. O mais importante é alimentar as nossas almas. E eu não falo isso em tom de crítica, não falo isso em tom de julgamento para ninguém, de maneira alguma. Não é condenável a ninguém, de forma alguma. Eu quero que as pessoas entendam muito bem isso, né? Cada um tem seu tempo, tem o seu aprendizado, tem a sua experiência e tem a sua busca. E cada um tem que aprender e entender o que é bom para si. Eu sei o que é bom para mim, mas o que é bom para mim, eu não posso dizer que é bom para o outro. Por isso que a gente deve respeitar, né? Agora, a parábola do semeador, na verdade, né, aonde vinha semear, em cada paisagem, que simboliza os estágios da nossa evolução, a gente deve entender, Silvia, que muitas vezes nós não vamos dar fruto nessa existência. Nós não podemos analisar uma única existência, porque esses frutos do cristianismo, dessa verdade, dessa consciência, desse eu profundo, né, isso vai se dar, às vezes, por muitas e muitas existências. Nós estamos trabalhando isso, e esse trabalho, ele é lento e gradativo. Ele é lento e gradativo. Quando Jesus falou da Boa Nova, ele não estava falando para aquela época. Os frutos da Boa Nova, eles seriam espalhados agora. Claro, nos mártires, nos cristãos, que deram a sua própria vida em nome da fé, em nome do amor, né? Através do testemunho vivo, óbvio, né? Quantos cristãos morreram na arena? Quantos foram condenados? Muitos, né? Em nome dessa fé, em nome desse Cristo, em nome dessa verdade, desse amor, renunciando a tudo. Hoje nós podemos ter um cristianismo aberto, podemos dizermos que somos cristãos, mas naquela época não. Hoje nós só podemos dizer que somos cristãos graças à renúncia ao trabalho e à dedicação dos primeiros cristãos. Hoje nós podemos dizer que somos espíritas sem medo de sermos julgados, criticados, condenados, graças a muitos espíritas, né, que lutaram, levaram esse ideal, levantaram essa bandeira em nome dessa verdade, dessa consciência. E essa consciência, essa verdade, claro, ela não se encontra só na doutrina, ela está no Novo Testamento, que é estudado pelos católicos, que é estudado pelos protestantes, que é a verdade do Cristo. A verdade que o Cristo nos trouxe sobre a religião cósmica, a religião do universo, né? Então essa consciência, ela vai ser amadurecida. Então às vezes a gente está só ensaiando, Silvio. Nessa existência nós estamos só ensaiando para uma próxima se aprofundar um pouco mais. É um ensaio, né? É um ensaio. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai alimentando a alma. O importante é não desistir de si próprio. O importante é não desistir de alimentar isso, alimentar a sua fé, alimentar o seu amor, sempre através da caridade. Alguém vai colocar alguma coisa? Vou colocar. Certa feita o Chico estava com febre e estava quase na hora do trabalho. Aí meu irmão se postou do lado do Chico, olhou para o Chico e falou assim: você não vai trabalhar? Então já tá quase aí no horário de começar os nossos trabalhos. Aí o Chico disse: irmão, mas eu estou com febre, será que o senhor não podia aí de repente pedir para o doutor Bezerra me fazer um remédio e tudo? Aí o irmão falou: tudo bem, o senhor então pegue a fila dos atendimentos e nós vamos atendê-lo. Aí o irmão disse, falou: olha, Chico, o melhor remédio é o trabalho, então vamos trabalhar. Aí o Chico, com muito custo, com muita, sacrifício, se colocou
Aí fez os trabalhos dele, acabou os trabalhos, tinha passado a febre. Tinha sumido a febre dele. Então é o trabalho no bem. Por quê? Porque quando você se sintoniza ao alto, você eleva o pensamento a Jesus, né? As pessoas me questionam assim: ah, mas eu posso dar passe doente? Claro que pode. Sabe por que pode? Porque a doença ela se pega só com compatibilidade fluídica. Com compatibilidade, você tem que ter a vibração da doença, né? Então a doença não se pega assim. E outra coisa, quando você dá o passe, você acaba canalizando, você é um canalizador, né? E vai vir em você as energias salutares. Você, em primeiro lugar, vai receber. Você vai ser o maior beneficiário. Você vai primeiro receber do que aquela pessoa que você vai dar o passe, né? Então deve dar o passe, né? Precisa dar o passe. Não tem problema nenhum, é igual a gravidez. Quando se pergunta, posso trabalhar grávida? Claro que pode, não tem problema algum. A gravidez não é doença. Ah, mas e os fluidos, isso, aquilo? Em primeiro lugar, quem toma uma sessão mediúnica é a própria espiritualidade. Não somos nós somos instrumentos. Nós nos colocamos como instrumentos na espiritualidade. Apenas pequenos instrumentos. E vou ser sincero, instrumentos precários. Porque senão nenhum de nós aqui serviria. Tá? Não quero deixar ninguém chateado. Eu seria o primeiro. Né? Porque meus pensamentos não são lá bons. Os meus sentimentos também não. Então seria o primeiro. Então somos instrumentos precários, mas de boa vontade. Por isso que Jesus abençoou: paz aos homens de boa vontade. Não é paz aos homens perfeitos, porque não vai encontrar nenhum perfeito aqui nessa terra. Se eu vou esperar chegar a ser perfeito para trabalhar, para me doar aos outros, eu vou morrer de velho, né? Vou morrer de maduro. É isso, Marcos? Conta a história aí, Marcos. Faz favor aí. Conta essa história aí, Marcos. Não, comecei a frequentar a casa aqui e eu fiquei receoso em ajudar pela primeira vez. Mas eu participei mesmo assim, porque eu fui orientado pelo Eduardo, pelo Benedito, que eu podia trabalhar. Aí numa segunda-feira, numa próxima quinta-feira, eu falei: eu não vou fazer nada disso, vou me esconder lá atrás, para ele não me ver, eu estou aqui para trabalhar. E aí não teve jeito, o Benedito veio e falou assim para mim: escuta, não vai trabalhar hoje? Eu falei: olha, não tenho condições, não estou preparado para isso, uma coisa assim. Ele falou assim: mas se esperar muito, amadurece e cai. A fruta amadurece e cai do pé. Então, quando a gente vai estar preparado? Não existe. Não existe um preparo, né? Quando as pessoas falam da faculdade mediúnica, dizem assim: olha, escuta aqui, quando é que minha faculdade vai estar pronta? Quando é que eu vou estar apto? Na verdade, nunca a gente vai estar apto, porque a faculdade ela não nasce pronta. Ela se desenvolve e vai se aperfeiçoando nessa existência e ao longo de muitas existências. Então, na verdade, a gente tem que se colocar em serviço da prática do bem, né? Por isso que a gente precisa ter boa vontade de fazer alguma coisa pelo próximo, de querer ajudar, de querer servir, porque na verdade não vai ter um curso que vai deixar você apto, não, viu? Ó, vou dizer uma coisa a vocês: aqueles que estão se formando, o que é que vocês vão ter que fazer depois de se formar? Alguém vai ter que abrir para vocês para estagiar, não é verdade? Por quê? Para criar experiência. Senão, se vocês não criarem experiência através do estágio, a gente não vai criar aptidão. É a mesma coisa na questão espiritual. Se alguém não nos abrir uma oportunidade para a gente poder desenvolver, a gente não vai se desenvolver. Nós precisamos estagiar, nós precisamos ter um laboratório, nós vamos aprender, alguém precisa nos ajudar. E querer nos ajudar é nos colocar para trabalhar, né? Mas, ó, então vamos ajudar? O trabalho é esse, vamos ajudar? Vamos estender as mãos? Vamos levar o pensamento a Jesus? É igual quando se questionar: mas como é que eu estou passe? Dando passe, né? Estendendo as mãos e dando passe, porque não tem uma regra, não tem um conceito, não tem uma forma, é dando passe. Eu sempre digo isso: dê um passe, eleva o pensamento a Jesus, pede a Ele que você possa ser um bom instrumento e dê um passe, apenas isso.
Ah, mas eu preciso fazer alguma coisa? Não, não precisa fazer nada. Só fique em prece, ore, vibre por aquela pessoa positivamente, emana para aquela pessoa amor, é disso que ela precisa. Porque tudo que você emanar, vibrar, ela vai recolher, ela vai chegar até ela, e isso vai ajudá-la. Então não tem uma forma, pessoal, não tem um jeito. Uma vez eu questionei um dirigente de uma casa espírita, que ele falou assim para mim: ó, agora você está apto à faculdade de psicofonia. Aí eu questionei ele: o que eu tenho que fazer? Ele falou para mim: abrir a boca e falar. Eu falei: mas como assim abrir a boca e falar? Você vai sentar, né? Você já está apto à faculdade da psicofonia, só que ela vai se refinando no exercício. E é assim que funciona. Quando eu comecei com a faculdade de cura, a mesma coisa. O que eu faço? Ele falou: coloque a mão ali, coloque a mão a colar, né? Faça assim, faça assado, comece. Ele falou: levanta e começa. É assim que a gente faz. Então a gente não vai ter uma escola que vai nos ensinar. A escola é do trabalho, a escola é do amor. Claro que a gente, dentro desse sacerdócio, você vai estudar, você vai orar, você vai ler, né? Se eu estou postando umas coisas do Divaldo, bacana, fiquei feliz, porque o Divaldo é um exemplo de como pensar, não é isso? De como orar, de como agir. Isso é extremamente importante. É a gente pegar esses grandes exemplos dessas pessoas, desses mestres, e a gente seguir, ouvir como eles fazem, né? De que maneira. Claro que cada um de nós vai ter a sua particular, mas a gente poder se aperfeiçoar, conhecer, entender, isso tudo faz parte do nosso aprimoramento. Então tem que começar, porque como disse o Benedito ao Marcos, né? Se demorar muito, a fruta do pé amadurece, ela cai e se esborracha. O que é se esborrachar? Qual o sentido simbólico? Às vezes a gente passa uma vida inteira sem fazer o bem, porque achamos que a gente não estava apto a fazer o bem. E todo indivíduo aqui está apto a fazer o bem. Todo indivíduo aqui está apto a aliviar e curar uma pessoa. Todos. Basta querer. Isso não é um talento ou um dom de um indivíduo, de um único indivíduo, né? Isso é um talento divino dado-nos por Deus para poder aliviar, em primeiro lugar, o nosso sofrimento através do sofrimento alheio, através das pessoas que sofrem. Basta querer, basta ter fé, basta ter boa vontade. É um mínimo, é um pingo. Basta fazer isso. Aí você vai estar apto. Se a gente tiver um pouquinho de fé, essa é a aptidão. Fé e boa vontade. Eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Ótimo, então vamos começar, né? Esse realmente é o maior sacrifício que a gente pode fazer. O meu tempo, aquilo que eu tenho de melhor para poder oferecer às pessoas. Se naquele dia eu não estou legal, eu posso oferecer só isso? Oferece só isso, não importa. Se eu posso oferecer mais, porque eu estou melhor, ótimo, ofereça aquilo que você pode oferecer. A espiritualidade não nos pede nada. Eu não vi nenhum espírito dizendo assim: olha, você fuma, você bebe, todos nós temos que saber dos nossos vícios. E ninguém está proibido de trabalhar porque tem aí as suas manias, os seus vícios, os seus pensamentos. A gente precisa aperfeiçoar, porque é assim que a gente se educa. É assim que a gente entra em sintonia com o Criador. É através do trabalho, é através do amor. É o principal. E o que a gente não pode fazer, como a Janaína colocou bem lá, né, do Levi, do Mateus, a explicação dela sobre a história, é ficar excluindo as pessoas, é ficar buscando os melhores, porque não tem melhores. Vocês querem saber qual é a maior divulgação da doutrina, do cristianismo? Querem saber qual é? É a transformação da pessoa. Essa é a maior divulgação. Essa é a maior divulgação. É a pessoa se transformar. Então Jesus, ele não escolheu os melhores. Ele não queria os melhores, porque nem sempre os melhores estão aptos a compreenderem a sensibilidade do amor. Nem sempre. Nem sempre.
mas ele queria aqueles que estivessem aptos a entender a linguagem do amor, aqueles que tivessem boa vontade, que tivessem seus vícios, que tivessem suas manias, que tivessem suas dificuldades, mas que quisessem se melhorar. Vocês acham que os apóstolos eram os melhores? Pega lá o Novo Testamento, vai estudar a personalidade de cada apóstolo. O que eles eram lá é o que nós somos hoje: ciumentos, arrogantes, soberbos, né? Melindrosos. Eram o que os apóstolos, violentos. Pedro, né? O João e o seu irmão já queriam atear fogo aos de Samaria, aos samaritanos, não é isso? Então, quer dizer, Jesus não escolheu os melhores, mas ele escolheu os mais aptos a entenderem a lei do amor. Porque os melhores, se a gente fosse para analisar, eram os doutores da lei. Eram aqueles que conheciam a lei mosaica, aqueles que conheciam Moisés, os profetas. Então esses seriam realmente os mais indicados. Mas não, o Cristo escolheu, na verdade, aqueles que queriam compreender a lei do amor através da vontade, com todos os seus vícios e suas manias. E a mesma coisa a gente aqui. Quem que não tem seus vícios e suas manias? Até porque seria uma discriminação, sim, né? Uma discriminação, perfeito. Perfeito, seria uma discriminação, né? Você fala assim, não, eu vou escolher fulano, ciclano, beltrano. Na verdade não, ele abriu para todos, né? E o mais interessante dessa sua fala, Marcos, é que todos eram necessitados, até mesmo aqueles que se achavam maiores do que ele, né? Como os fariseus, como os escribas, se achavam maiores do que ele, falavam assim, quem é esse Nazareno? Quem é esse rapaz? O que ele sabe da lei? Eram os mais necessitados, eram os mais doentes, porque esses eram orgulhosos, esses eram soberbos, eram arrogantes, esses não tinham deixado se aprofundar a lei mosaica no seu coração. Eles não tinham entendido Moisés em sua profundidade, eles não tinham entendido os profetas, eles eram míopes, eram cegos. Por isso que Jesus rendia graças ao Pai de ter revelado esses ensinamentos aos humildes, aos pobres de espírito, né? Porque o humilde, aquele que tem boa vontade, tem humildade de refletir, esse absorve, esse é rico, ele se torna rico por natureza, porque ele se conhece, ele conhece a sua essência, e isso é o mais importante.